um pedacinho de peixe. Acontece, não. Premiado. Queimado do quê? De machucar? Uhum. Deitado no chão. Assim? Não, do ladinho. Ele estava de olho aberto? Não vi esses detalhes não, meu amor. Qual é a cor dele? Qual é a cor dele? Fala, Fabinho. Cinza. Fala, André. Eu só vendo se aqui como é que tava o som. Que isso, querido. Tudo bom? Tudo ótimo. Que bom. Olá! Fala, Rabino. Tudo bom? E aí, como vão? Tudo bem, Fábio? Tudo bem, bora rachar. Rabino, não quero te cortar não, mas fica em silêncio aí. Fala, Fabinho, vamos lá. Então, Calma aí, eu já vou sair. Vocês estão com o PowerPoint, né? Então, Pô, vou quer agora passar testar? isso tudo com o Fabinho. Tá Vai bom. testar agora. Fiquem à vontade. Pode ficar aí, valeu. Vamos lá. Diga lá, André. Como é que funciona aqui? Eu vou comandando, eu vou colocando você em destaque e tudo mais, só que vai ficar para você passar o PowerPoint. Sabe como é que funciona? Não? Tem uma noção? Vou experimentar. Se for igual ao Experimenta aí. Teams, já vi aqui que tem share screen, então Isso. vou abrir aqui o... Só um minuto. Ixi. Alt. Yes. Isso. Maravilha. Seu? Tá aparecendo para mim aqui. Agora, bota como apresentação. Clica na apresentação. Beleza. Pronto. O que você está vendo aí? Eu estou vendo a apresentação em si e estou vendo Você um quadrinho pequeno que tem você e eu. Entendi. Quando eu tiver, vai aparecer só você, que eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? É você que tá vendo, que tá aparecendo, né? Aham. Então, vai ficar provavelmente em destaque para você, somente você, que eu vou marcar você de maneira que, mesmo que qualquer pessoa falhe, não vai, o seu foco não sai, entendeu? Continua tudo em você. Tá bom, beleza. Inicialmente. E eu posso depois, arrastar esse quadrinho para um canto? para se onde estiver você quiser. atrapalhando? Para onde você quiser. Tá. Se quiser fechar Agora- ele, é só apertar esse menos aí que você fecha ele. Tá. O ponteiro do laser funciona nesse... Deixa eu ver aqui. Bota aí. Se você consegue ver. Tô vendo você mexer Ponteiro. tudo. Aqui, isso aqui. Funciona, funciona. Ah, tranquilo, beleza. Tá? É isso aí, não tem mistério. Quando eu te der a voz aí, tu bota o PowerPoint e tudo mais. Tranquilo, querido? Tá bom. Agora, André, duas perguntas. Pode falar. Se você Pergunte. puder gravar. Vou gravar. A gente no momento já estamos ao vivo no Facebook. Vou te passar aqui o link e vou também gravar a aula para depois te mandar. E também vai Tá. depois. Aí você tem como passar por WhatsApp o link? O link? Passo sim. É. Passo sim. Vou passar e te mando. Beleza? Tá ótimo. Combinado. Tranquilo. Então, se quiser fechar o PowerPoint por enquanto, deixar aberto, fica a seu critério. Tá bom, beleza. Valeu, vamos entrando aí. Dentro de instantes, uma aula especial sobre o nosso querido Rav Jonathan Sachs, Zatzala, que faleceu essa semana, com o nosso querido Moré Fábio Levi, um grande apreciador, estudioso das obras do Rav Sachs.
só. Agora vamos surgir dúvidas. O que acontece? Sabe que agora eu estou vendo no investimento? A gente usou o saldo inicial e não o saldo final. Agora, André, Oi. como é que eu volto aqui para o Zoom em si? Porque, já vi, tá lá em cima. Calma aí, stop share. Tá? Isso. Lá em cima. Isso. Beleza, Viu? beleza. Desde Maravilha. 7 de setembro, foi o inicial e não o final. Eu Maravilha. Já te passei aí pelo teu WhatsApp o link lá do Facebook, ao vivo. E quando for mais pertinho de começar a aula, a gente bota para gravar. Valeu, perfeito, obrigado. Chegando. Débora, Jaqueline, Rabino, está aqui já. Não, isso não. É porque não está pegando, eu vou botar para pegar. Minha mãe tá aí. Olha que prestígio.
בישול, תגידי מה את אומרת, טרמינל 3, תופסים בראש, מי צריך פה רכבת? כן, אני רוצה, ואת רוצה, מטוס גבוה דרום אמריקה. אוי אמריקה, מתוקה, אוי כמה את יפה, הירח כאן ממול, תביני פה לא איסטנבול, כאן מותר הכל בלי גבול, כמה את עושה טוב הנשמה, את איזו אהבה, לילה מחייך שאת איתי, כתוב לי על המצח שאני מאוד בטירוף, ולא עשיתי שוב. בואי ניקח סירה ובגד ים, נשוט מעבר לאופק, נזרק בחול עם אלכוהול, בחייל עלי הדופק. כן, אני רוצה, ואת רוצה, לחלום בספרדית אמריקה. אוי אמריקה. Ah, não vou tirar, não. Desculpa, vai começar, olha lá. Vem ver com aqui. Olha que lindo, eu tô vendo. Feel the magic in the air. Ale, 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 בתוך הלב בוער. Ale, 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 feel the magic in the air. Ale, 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 בתוך הלב בוער. Ale, ale, ale. זה הניגון שבאוויר. אני פתאום רוצה לשיר. כי השמחה גדולה מאוד. הלילה בא לי רק לרקוד, זה משהו לא נורמלי, שהשמחה עושה לי, האור בנשמה, הלב עומד תודה, זה משהו לא נורמלי, שהשמחה עושה לי, הכל באמונה. Feel the magic in the air. עלה, 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 בתוך הלב בוער. עלה, 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 feel the magic in the air. עלה, 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 בתוך הלב בוער. עלה, 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 feel the magic in the air. עלה, 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 בתוך הלב בוער. עלה, 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 feel the magic in the air. עלה, 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 בתוך הלב בוער. עלה, עלה, עלה. אין דאגות ואין צרות, כשיש שמחה הכל ורוד, כי רבי נחמן כבר אמר, לא לפחד זה העיקר, זה משהו לא נורמלי, שהשמחה עושה לי, האור בנשמה, הלב עומד תודה, זה משהו לא נורמלי, שהשמחה Acertar. Dentro de instantes, A pessoa tem que acertar na pessoa, né? a gente vai matando a saudade do bike, saudade das muvucas. Steffi, comment ça va? סלסלי בפרנסה, כולם עולים על הבר, תרימו לחיים, עין על הקטר, עושים מסיבה עד מחר. אתה טן-טן, je tape dans la nozo comme un tam-tam. Pour le balagan, donnez-moi le micro et le tam-tam. Motek, mami, mueve, tena, nili, ala, top. Tena, nili, ala, top. Tena, nili, ala, top. כפרה, וואלה, גוצ'י ובלי הזרה. אם אני ביבי אז את זרה. לממה, זכיתי מאמי שלי. כל מה שעשית תמיד היה בשבילי. סתם. Let's get it! Steffi, comment ça va? סלסלי בפרנסה, כולם עולים על הבר, תרימו לחיים, הלילה קצר, עושים מסיבה עד מחר. אז יש חליפה
מנה, יש חתונה וחסר לי קלה, תמה, שתוקה, זה אח שלי אל תדאג הכל עליי, כפרה, עיניים, שפתיים, רגליים, כפרה, בלה, גוצ'י ובלי הזרה, אם אני ביבי אז את זרה, comme ça. Stop, let's get it. Steph, comment ça va? Ça c'est libre, François. כולם עולים על הבר, תריבו לחיים על לילה קצר, עושים מסיבה עד מחר. ידיים למעלה למי שמוכן, כולם עושים פה עכשיו בלגן, כפרה, סטפי כמו סבא, סלסלי בפרנסואה, כולם עולים על הבר, תרימו לחיים על הקצר, עושים מסיבה עד מחר. Dentro de instantes, pessoal. Ok, sem guitarra. ג'ורדליש, בן אל תבוש, וסטארט בוי, אוי אוי אוי, היי, אף פעם לא ראיתי עוד חיוך כזה, אחת כמוך בטח שומעת את זה הרבה, ואין מצב אני יוצא מפה לבד, כמעט הלכתי כבר אז כמה טוב שבא, אני מרגיש שאת יודעת בדיוק מה את עושה כשאת עוברת ברחוב ואת שולחת נשיקה כאילו לא בכוונה, אחד גונבת וכולן את ההצגה כאילו לא בכוונה, וכל העיר כבר מסביבך היא קוררה. אוקיי, כל סופה שאת מגיעה לפה כמו הדבש שאת מביאה בטוב, ואם תתני לזה לקרות הלילה זה אני ואת והחצוצרות. כמה שעות שמדבר בלי שכל וגם בלי דאגות, עוד כוס עליי, עוד שתיים אולי התחלנו. יש לי את הכל כמו ילד שמצייר בחול בלי מכחול, יש לי את הכל מהשבת, יש לי את הכל כמו ירח בלילה הגדול, מאירה לי את עצמי, תודה שבאת, גם אם תגיע השלכת, גם אם יפלו עלינו כל הכוכבים, אני אמצא בך את השקט, אהובתי שלי שלך לעולמי, גם אם תגיע השלכת, גם אם יפלו עלינו כל הכוכבים, אני אמצא בך את השקט, אהובתי שלי שלך לעולמי. כל סופה שאת מגיעה לפה כמו הדבש שאת מביאה בטוב, ואם תתני לזה לקרות הלילה זה אני ואת והחצוצרות.
Giselle, kill him with the bass. תמיד את נשארת עמוק בדמיון, רקדנו ושרת ללא היגיון, דיברנו ללילה, קמנו ליום, בזיכרון שמרתי לנו מקום. את נמצאת שם תמיד ושותקת, את הסודות שלחשתי בשקט, מילים שאמרנו הולכות איתי עד היום. בעינייך מצאתי סיבה שוב ליפול לאבד הכרה, כמו אש את מתפשטת, שיכורי מאהבה. אני חלמתי על מיאמי, מיאמי, והחולות שלא רציתי שנשטוף מזכירים לי את הסוף, מחוקים מאהבה שם על החוף. אני חלמתי על מיאמי, מיאמי, לא מפסיקה לרקוד בשקט שלה, בשקט שלה. מתח עולה, לאט מתגבר, איך מפניה, אני לא הצלחתי להסתתר. את נמצאת שם תמיד ושותקת, את הסודות שלחשתי בשקט, מילים שאמרנו הולכות איתי עד היום. בעינייך מצאתי סיבה שוב ליפול לאבד הכרה, כמו אש את מתפשטת, שיכורי מאהבה שם על החוף. אני חלמתי על מיאמי, מיאמי, והחולות שלא רציתי שנשטוף מזכירים לי את הסוף, מחוקים מאהבה. Fala, Fabinho. Fala, Mozart. E aí, eu tô rindo aqui com as caretas da Hannah. Boa noite a todos. Todos bem-vindos. Convidado mais especial, Fábio Levi. E homem. Quando eu tiver a idade dele, quero ser igual a ele. Mais 12 anos. Mais 12 anos eu chego nessa idade. Falta bastante, exatamente. Tem tempo, cara, tem tempo. Muita coisa. Dá para aprender muita coisa. Então, vim hoje aqui para aprender 1 horinha contigo. Para com isso, cara. André Erles, boa noite, André Erles. Eu boto assim de lado porque esse é o meu melhor ângulo. Entendeu? Boa noite, Fábio. Teu melhor Fala, ângulo. Léo! E aí, tudo bom? Fabinho, esse é bem. teu melhor ângulo, você falou? É o meu melhor ângulo, é. Boa noite, Fábio. Posso penetrar também? Uau! Que isso, Oscar! André, remove aí. E aí? Tudo bem, galera? Olha o pessoal da baita aí. Tudo bem, André? Tudo tranquilo? Beleza? Que prazer, Oscar. Que Fabinho. barato, cara. Que beleza, hein? Mozart, estamos na área. Liberou geral, grande Oscar. É, tô Como é que tá? penetrando aí. Alô. Pô, Oscar é o ícone. O ícone Não. do início do meu casamento, minha referência. Casamento? Eu não fui, cara. Que casamento? Não, Ela não. lá não te chamou. Ih, briga em rede nacional, Calma hein? aí, chame... Não? Briga em rede Chamou, nacional. Chamou chamou. não, Fábio. Fábio, eu lembro que ele tá... Tô Eu lembro que o brincando. casamento, Fábio, foi para os 15 mil mais íntimos. Ele não entrou. Pois é. Oscar, desculpa. Não, 15.001. 15.001. Ah, querido, tudo bem, cara? Tudo bem, saudades, cara. Beleza. Posso Tudo penetrar, bom. né? Por favor, por favor. Por Seja favor. bem-vindo. Tema bastante interessante. É, e difícil. Vou me Boa controlar. noite, boa noite. Boa Tá no noite. caminho. Voltei. Tá tudo bem?
Baruch Hashem, tudo ótimo. Baruch Hashem. Vamos vê-lo também. Beruchim Abaim. Boa noite, Thomas. Boa noite, Natalinha. Pichichatsky. Como é que se pronuncia? Eu também fiquei curioso aqui. Como assim ficou curioso? Eu falei certo, cara. Tá não, Mozart, não mesmo, cara. Pô, que isso? Olha só, você não sabe, quando o nome tem 37 consoantes e apenas uma vogal, você pode falar como quiser, tá certo. Olha lá, quer ver um outro bom ali, ó, Mariana Karpilovski. Não tem erro. Fala, Mariana. Fala aí, pede do Oscar. Sigmund Freud, como é que tá? Como é que tá, querido? Mariana, caramba, não via tanto tempo. Vivi apareceu também. Vive amiga entre nós, Jaqueline. Mariana é filha da doutora? Mariana é filha da doutora? Helena? Então, ela me atendeu já, hein? Lá no trabalho. Viu? Sem detalhes, Oscar, sem detalhes. Não, é muito bom falar sobre isso. Excelente médica. Que bom. Salada, boa noite. Caroline, boa noite. Ana Bátia, boa noite. Isso aí, vamos lá, pessoal. Dentro de instantes, começamos. Dá boa noite para minha mãe também, Mozart. Pô, ela tá aí, cara. Calma, eu tô passando nome por nome. Pera aí, cara. Paloma, boa noite. Yael Kurjan. Yael tá aqui conosco. Eduardo Troppe, diretamente lá do final de Copacabana. Patrícia Algrante, Leonardo Kaplan, Miguel Graber tá aqui, gente. Que live, Léo, Fábio. Que isso? Que isso? Miguel, cara. Nem na escola ele aparece, mas que tá aparecendo aqui. Aí, que isso, o Miguel é um aluno, Fábio, que ele passou de ano, se não me engano, em março. Ele já estava aprovado em março do ano passado, resolveu entrar aqui. Eu acho justo, cara. E minha irmã também, boa noite. Grande Miguel. Ai, maravilha, pessoal. Dentro de instantes, poucos minutos, teremos aqui um choro super especial com o nosso querido Moré Fábio Levi. Gostei do cabelo, Laila. Laila, mas você assim, veio, Laila. Cabeleireiro tem família também, tá, Laila? Cabelo sem querer, eu encaminhei o link pro Eric, ele acabou entrando também, tá? Só que eu não sei remover. O Eric Abenbauer. Obrigado. É um nome é africano, né? É africano. Aí, Fábio, tu já viu a Hanna, que estratégia? Ela deitou no travesseiro, tá pronto para certificar a rua, ela já dorme ali, vai lá. Certeza. Eu vou te falar, cara. Tem confortável gente aqui para aproveitar a live. Que geração, Fábio, que geração. Incrível, 7-1 foi pouco. Foi muito pouco. Ai, meu Deus do céu. Essa aí a Alemanha tinha que ganhar de uns 20-1, cara. Tá pronto, Fábio? Tá pronto? Já nasceu pronto, né? Cara, sei lá, vamos lá. Que homem. Fala, Eric. Eric tá malhando. O Eric é lá. Bateu o recorde dele hoje, 6 abdominais e 2 flexões. Parabéns, Eric. Isso aí, eu tô tentando. Tá voando. Pode entrar no exército. Tira a barba que vai ficar mais leve. Tira a barba que fica mais leve. Com a barba, cara. Rapaz. Isso, troca. Pandemia, cara. Caramba. Academia? Cara... Pandemia. Ah, tá, que susto. Acho que você tá vendo na academia. Deus me livre, né, Laila? Cara Deus me livre. sério, hein? Deus me livre, nosso Deus. O Joseph Rosenberg tá aqui. Fala, Joseph. Quanto tempo, cara? Eu só vim por causa de você. Ih, aí, Mozart, deu na tua cara. Mas peraí. Isso, chamou o pai de farinha, mãe de farofa. Desculpa, mas André, até onde eu sei, todo mundo que entra numa live entra com o Fábio. Não, eu entrei aqui para aparecer na Globo. O Fábio é especial, gente. Fábio é especial. Você prefere, Mozart, a viagem do Baito ou a do Fábio? O que você prefere? Perder o mindinho? Estamos em público, gente. Não faça piada. Espera aí, só um minutinho. Gente, eu queria dizer que eu vim aqui pelo Fábio. André, só lembrando aqui, bom até lembrar ao vivo, quando começar, se você puder gravar
porque tem o pessoal de Israel que, assim, agora são 1h40 da manhã lá. E aí... Não, depois de uma intimação dessa ao vivo, é óbvio que eu vou gravar. Como é que eu não vou gravar? Fica difícil, né? Eu não, moça, o Mas cara a melhor- parou aqui a live ao vivo, estamos ao vivo no Facebook, Rabino. O cara botou o dedo aqui e falou, para gravar. Óbvio que eu vou gravar, sim, senhor. Estaremos gravando aqui. Aí, comprometeu mesmo, né? A gente nunca fez Comprometeu, pô. isso. Nunca foi legal gravar, não sei se você sabe, Fábio, mas os alunos que estão aqui participando não gostam de ser gravado. Thomas, por exemplo, tem problema com a Globo, direitos de imagem. Entendeu? Exclusividade da eu tô Globo. sabendo. Agora vai receber. Cara, mesmo, o Thomas processo. é um patrimônio de Copacabana, né, cara? É um Acabou patrimônio, de velho, assim, Thomas. né? Tombado. Nossa, pegou pesado agora. Agora pegou pesado, Thomas. Ué, chama ele de velho? Não entendi. Velho? Tipo assim, o Thomas, ele não pode, como ele é um patrimônio tombado, não pode mudar nada da fachada. Ele não pode mudar o cavanhaque, não pode mudar o cabelo, entendeu? Ele Contrato é contrato, pô. Pô, é isso, cara. Eu ganho dinheiro pra isso, pô. Tá certo. Bom, Vamos lá, gente, tá pronto, Fabinho? Adorei a Vamos lá. live, vou nessa, tá, gente? Eu tenho um jogo agora da Série C. Furiotense contra Caicaigotense. Na TV Brasil. Passar agora no Sport TV. Muito bem, pessoal. Vamos já dar iniciando aqui o nosso processo. Estou silenciando a todos. Vou abrir o nosso querido palestrante, Fábio Levi. Já está aberto o áudio dele. E, espera aí, mais alguns detalhes para podermos dar início. Não vou permitir que os participantes abram áudio durante a nossa aula. E, como todo mundo sabe, ou já esqueceu, tenham perguntas, façam perguntas, mas mandem ela pelo chat, que eu vou organizando tudo e passar para o nosso querido palestrante hoje, Fábio Levi, Moré Fábio Levi. Uma grande saudade que estamos dele, lá, obviamente, do Byte e também das aulas do Fábio. Eram sempre muito concorridas, o pessoal especialmente gostava de ouvir a aula desse cara que tem muito conteúdo, não é só Torá, não, é muita inteligência mesmo, Fabinho. E hoje ele vai trazer para a gente uma aula em Leilu Nishmat em memória, o querido Lord Rav Jonathan Sachs, da sala que faleceu agora, acho que sábado. E o nosso querido Moré, ele preparou uma aula super especial, ele era um grande apreciador das obras do Rav Sachs, e ele vai trazer um pouco dessa sabedoria, tanto do Rav Sachs, junto com os Hidushim, com a sabedoria também própria do Fabinho Levi. Então, Fabinho, vou botar aqui para gravar, Mozart me lembrou bem aqui, já me deu uma bronca. Para gravar. Agora está gravando. Agora está gravando. Fabinho, Tá bom. faça as honras, por favor, a live é toda sua. Obrigado, André. É muito especial eu estar aqui essa noite. Queria agradecer, primeiramente, ao Byte, na figura do Rabino Benjamin, do Moré André Erlich, do Moré Mozart, grandes parceiros. E eu, sendo muito franco com vocês, essa notícia me pegou muito de surpresa, né? Para vocês terem uma ideia, ao longo do Shabbat, algumas pessoas me perguntavam assim, eu imagino como que elas poderiam imaginar que eu tivesse alguma informação com relação ao estado de saúde do Rabino Sachs, mas eu me lembro de ter respondido para pelo menos 3 ou 4 pessoas ao longo do dia de sábado na sinagoga de que o Rav Sachs estava bem, né? Eu tinha tido uma informação na semana anterior, muito indireta, assim, né, de uma filha de um conhecido meu que mora em Londres e falou que estava progredindo. E aí chego em casa, a Bina, né, ela vira para mim, né, fala que tinha uma notícia muito triste. E aquilo realmente, assim, foi bem pesado, né? Foi um impacto muito intenso, né? E eu acho que eu ainda estou sofrendo desse impacto até esse momento. Agora, eu vou confessar a vocês que, assim, no sábado eu dormi muito mal, né, com relação a isso. E pensei, muitas coisas passaram pela minha cabeça com relação ao legado, né, do Rabino. E muito, assim, eu acho que uma vontade bastante humana de fazer alguma coisa a respeito, né? Eu acho que esses momentos, quando a gente se depara com a mortalidade, são os momentos que a gente também se depara com a nossa própria impotência, porque não há muita coisa a se fazer. É um processo natural
que leva um tempo, alguns mais cedo, alguns mais tarde, mas a gente acaba desenvolvendo algumas fantasias, né, com relação a isso, até para seguir manejando as nossas próprias vidas, né? Se a gente ficasse talvez carregando sempre a alma, a morte, né, na nossa alma em caráter permanente, isso poderia ser um pouco tóxico, né? A não ser que a gente tivesse realmente resolvido assim. Talvez muito poucas pessoas consigam, de fato, se conciliar com essa ideia, mas outras passam a vida inteira tentando. Mas, em todo caso, eu resolvi que, assim, diante dessa sensação de impotência, eu precisava fazer alguma coisa em relação a isso. E aí eu recorri ao Rabino Benjamin, ao Mozart, ao André, para poder, pelo menos, falar algumas palavras, né, em elevação da alma do Rabino Sacks, Zichronon Tzadik Libraha, que a sua alma descansa em paz. E aí, por isso, né, surgiu essa ideia de falar um pouquinho sobre a vida dele, talvez algumas histórias que vocês conheçam, outras que vocês não conheçam, e fazer realmente render uma homenagem, né, de gratidão a essa pessoa que, para mim, foi muito especial. Eu vou compartilhar aqui alguns slides que eu preparei. Por favor. André, eu estou compartilhando agora e vou colocar no modo apresentação. Modo apresentação. Isso, perfeito, Fabinho. Tá ok, né? Então tá bom. Eu queria começar com essa frase desse pensador, né, Samuel Butler, que algumas pessoas da Bossa Nova até emularam um pouco essa frase. Eu acabei não conseguindo buscar, se não me engano, Vinícius de Moraes tem alguma coisa semelhante. No soneto de fidelidade, ele fala alguma coisa nessa linha, mas eu encontrei essa que eu acho que incorpora um pouco a minha sensação, né? É melhor ter amado e ter perdido do que nunca ter perdido nada. Então, por um lado, a gente fica triste, né, de uma figura, de uma potência como o Rabino Sacks ter partido, mas, por outro, a gente se sente privilegiado de poder ter convivido na mesma geração que ele e poder ter, e mais ainda, né, ter uma imensa gratidão dele ter deixado um legado imenso, né, tanto em vídeos quanto em livros e textos. Então, assim, o ensinamento dele realmente é uma obra muito abrangente e perdura. Eu vou fazer até um paralelo com vocês, de cunho bastante pessoal. Eu, em 2017, eu perdi um dos meus melhores amigos, né? Enfim, partiu desse mundo muito sem explicação, teve um mal súbito. E eu me lembro que uma das coisas que me consolavam é que ele havia deixado alguns blogs, né? O nome dele é Sebastian Rodrigues Vale, e ele deixou alguns blogs. Eu me lembro que isso me consolou imensamente, né? Durante esse período, porque era uma forma de manter um pouco de contato com o pensamento dele. Ele era uma pessoa bastante profícua, né, em pensamentos, em reflexões, e isso, durante um tempo, foi realmente um alento. Mas, voltando aqui ao tema em si, outra pessoa que eu conversei a respeito sobre o falecimento foi com a minha filha, Ana, minha filha mais velha, e ela virou para mim e falou assim, ela deu uma explicação bastante espiritual, né? A Ana, ela tem essa característica, né? Ela falou assim, Abba, Deus estava com saudade dele, né? Ele não era só desse mundo aqui, né? Desse mundo terreno. Ele também faz parte do mundo espiritual também. Então, assim, era um privilégio também dos mundos espirituais poder compartilhar da convivência com o Rav Sacks. E ela me contou um midrash muito bonitinho, né? Uma parábola, que ela falou assim, você sabe que quando Deus quer mandar uma pessoa muito boa para esse mundo, tem uma grande discussão entre os anjos lá em cima, né? E aí a discussão é, poxa, se essa é uma pessoa muito boa, né? Uma parte dos anjos fala, se essa é uma pessoa muito boa, deixa ela aqui, porque a gente quer conviver com ela. E outra parte dos anjos fala, não adianta nada ela ficar aqui, ela precisa ir lá para baixo justamente para que ela possa ser conhecida e o seu conhecimento, né, a sua vivência possa ser compartilhada. E aí, dessa discussão, basicamente, a decisão, né, divina é que ele fala assim, eu vou mandar, mas vocês que vão ficar com saudade, não se preocupem, porque vai ser por um breve período, né? Então, dessa forma também ela buscou, né, assim, me consolar. Outra pessoa que eu conversei foi o meu melhor amigo, Daniel Mograbi, e ele foi, poxa,
O Daniel é fantástico, né? Assim, uma pessoa muito especial. E ele falou, né, da questão do legado, né, da questão de que foi uma pessoa, assim, olhando sob a perspectiva do Rabino, né, sendo empático um pouco e saindo da dor especificamente nossa, né, a gente tem que olhar que foi uma vida muito bem vivida, né, uma pessoa que conquistou muita coisa, que realizou muita coisa, tanto em aspectos familiares quanto aspecto profissional, aspecto ontológico, né, de buscar as razões da própria existência e que realmente o legado fica. E não podia deixar também de mencionar o ombro, né, que a Bina me sustentou, né, o apoio, enfim, as conversas, tenho só a agradecer. Então vamos começar, eu vou começar com a infância do Rabino Sacks, e aí a gente vai tentando seguir na ordem cronológica da vida dele, tá? Primeira história interessante da infância do Rabino Sacks, num dos livros dele, ele conta o seguinte, ele fala assim, muitas vezes a nossa relação com a nossa identidade, ela é muito influenciada por algumas coisas que a gente vivencia muito cedo. E aí ele coloca em perspectiva a época que ele viveu e a época que o Freud viveu com relação ao judaísmo. E ele ilustra isso com uma história. Só para colocar em perspectiva, o Freud ele teve a sua vivência no auge do antissemitismo na Europa, né? Viveu na Alemanha, na Áustria, etc. E o Rabino Sacks ele nasceu em 1948, no ano que foi fundado o Estado de Israel, e imbuído, né, de um clima judaico de potência. Né? A gente falou de impotência em relação à morte, a gente pode falar de potência em relação à sobrevivência do povo. Né? E mais do que a sobrevivência, a criação, né, o retorno para a terra, né, de origem. Então, só esse contexto a gente consegue ver a diferença dessas duas figuras com relação ao assunto judaísmo. E aí ele ilustra, né, o Rabino Sacks ele ilustra essa perspectiva com duas histórias. E as duas histórias são relacionadas a chapéu. A história do Freud, né, seguindo a ordem cronológica, é que um dia, o Freud, quando ele era pequeno, ele estava andando na rua, e aí um alemão ou um austríaco, não me recordo bem, o Freud estava andando com o pai, e aí esse austríaco deu um tapa assim no chapéu, né, no boné, enfim, no que estava cobrindo a cabeça do pai do Freud. E aí o pai do Freud simplesmente recuou e deixou o boné para trás. E aí o Freud perguntou, né, para ele, o que é isso? O que aconteceu? Não sei o quê. E falou, não, é assim, né? Assim, eles que mandam, etc. E vocês podem imaginar assim, o impacto, né, na psique, né, do Freud. Assim, eu não consigo nem imaginar, mas ele que falou tanto sobre essa questão, né, da figura paterna, poderosa e etc., né, como deve ter sido muito contrastante, né, ver a figura paterna, né, o símbolo de poder, né, o primeiro símbolo de poder, tendo o seu poder jogado ali no chão. E aí faz um contraponto, né, o Rabino ele faz um contraponto com a história da vida dele. Uma vez, quando ele tinha cerca de 8 anos, ele saiu da sinagoga e aí o Gabaio, né, o ajudante da sinagoga, ele vem correndo na direção dele e do pai. E aí ele vira e fala assim, fala para o pai, né? Senhor, só para avisar que o seu filho ele ainda está vestindo a yomnek, ainda está de kippá na rua, né? Então, só para avisar, enfim, que não é costume andar na rua assim com kippá, etc., né? E aí a postura do pai do Rabino Sacks foi diametralmente oposta, né? A postura, e logicamente a gente entendendo o contexto, né? Vivendo na Inglaterra, pós-guerra, etc., né? A postura do pai foi a seguinte, falou assim, eu não vivo em um país em que o meu filho não possa viver a sua própria identidade. Eu não vivo num país em que o meu filho não possa usar uma kippá. E aí fica esse contraste, né, de talvez assim uma história, duas histórias que ilustram um pouco a relação, né, uma relação realmente assim, talvez até envergonhada, acanhada, né, com relação à sua identidade e por outro lado uma história que ilustra bastante esse orgulho, né, mas logicamente que a gente tem que fazer
eu repito e enfatizo que a gente tem que entender o contexto histórico dessas duas histórias e sabendo que não é particular a figura do Freud nem a figura do Rav Sachs, essas duas histórias. A gente pode imaginar que histórias semelhantes ao Freud devem ter acontecido aos montes e até muito mais trágicas, e com relação ao Rabino Sachs também, mas isso tem um impacto importante na relação da pessoa com a sua identidade, pelo menos essa parte da identidade enquanto judeu. Já pulando aqui um pouquinho, né? O Rav Sachs ele casou bastante cedo e eu consegui resgatar essa foto aqui, eu achei muito bonitinha, né? A foto do casamento dele com a Elaine, né? A esposa dele. Eles, se eu não me engano, esse ano eles comemorariam ou comemoraram 50 anos de casados. E ele fala, com relação a Elaine, uma coisa muito interessante. Não sei se vocês tiveram a oportunidade algum dia de ver o TED Talk do Rabino Sachs, tem 12 minutos, é muito, muito bom, eu recomendo. E ele fala assim, é muito incrível que quando eu estava na escola de filosofia, extremamente autocentrado, voltado para as minhas dúvidas ontológicas, as minhas dúvidas com relação a ser, ao propósito por o que eu estava nesse mundo, né? E aí ele usa até um termo em inglês muito engraçado, né? I was into a deep ontological stress and it was terrific. Eu estava no meio de um dilema, um desespero ontológico de ser, e aquilo era maravilhoso, né? Tipo assim, a pessoa acaba tendo, né, um certo prazer, né, ao ter esses dilemas muito internos, né? E aí ele fala que de repente ele viu, né, a Elaine e viu nela o seu completo oposto, né? Porque era uma pessoa muito voltada para a percepção daquilo que estava fora dela e joyful, né? Uma pessoa extremamente radiante com relação à sua própria vida e, enfim, ao seu próprio convívio, né, com as pessoas. E naquele momento ele percebeu realmente que, poxa, essa é a pessoa com quem eu preciso, né, travar conhecimento, que eu preciso me relacionar. E ele lembra muito, né, de uma frase bem enigmática que a gente tem em Bereshit, na primeira parashá da Torá, na primeira porção, que fala sobre a criação do homem e da mulher. E aí uma frase que a divindade fala com relação à criação da mulher é chamá-la de Ezer Kenegdo. E a tradução simples seria assim, um ajudante contra, né? Ezer no sentido de ajudar, né? de enfim, completar, e Kenegdo pode ser interpretado como uma oposição, né? Como um conflito. E aí o Rav Sachs ele sempre foi muito enfático em falar que esse é o papel realmente da nossa cara metade, né? Das pessoas com quem a gente vai escolher para passar a nossa vida inteira. Evidentemente que a gente busca alguns traços semelhantes, né? Tem que ter um mínimo para que a gente possa se afeiçoar por uma pessoa, mas, por outro lado, será que aquela pessoa ela desafia a gente? Será que ela tem alguma coisa para a gente melhorar? Tem uma frase até do Rav também, que eu me lembro agora, que ele fala assim, vou tentar lembrar, é um pouco difícil. Ele fala assim, se a gente tem tudo em comum... se a gente não tem nada em comum, a gente não consegue conversar. Agora, se a gente tem tudo em comum, não existe razão para a gente conversar. Qual é a razão da troca, se não as necessidades que são complementares, né? E ele usa essa analogia também para falar como está estruturado esse mundo, né? Como é que tem pessoas com talentos tão diferentes e com deficiências também tão diferentes, animais, né, que se complementam, etc. Então, assim, em última instância, esse complemento é que faz as pessoas interagirem. A necessidade de uma pessoa ou de enfim, de uma criatura ou de uma coisa de interagir é que faz o contato, né? Então, porque se a gente fosse autossuficiente, todos moraríamos numa caverna, né? E não precisaríamos nada do outro, né? Então, o contato vem da necessidade. E tem essa frase aqui, que eu tirei justamente da Elaine, de uma entrevista, né? Que ela fala uma coisa muito bonitinha, assim, né? Fala que, se a gente ia andar num lugar muito lamacento,
No dia seguinte, eu via as minhas botas brilhando de limpas. E aí ela falou, o Jonathan ele gostava de limpar as botas. Se tudo está ajeitadinho, ou no processo de ajeitar, ele usa esse processo para desanuviar a sua própria mente. Então, o Rav Sachs a gente até conhece, né, pela palestra, ele sempre foi bastante preocupado, né, também com a estética. Isso é muito, muito, muito bacana também, né? Tipo, ele entende que ele é uma figura pública e, fora a questão da vaidade, que evidentemente ele é humano e ele parece ser uma pessoa vaidosa nesse sentido, né? De se vestir bem, né? De aparecer em público bem, enfim, de treinar bastante a sua fala, né? Eu já vi muitos discursos dele e já é possível a gente distinguir, né, os momentos de discursos espontâneos e os momentos que ele se separa. Então, assim, é uma pessoa que realmente ele sempre dedicou bastante esforço para tentar fazer o seu melhor naquilo que ele faz, né, como orador, como escritor, etc. Aliás, como escritor, então, é muito impressionante o trabalho de resgate bibliográfico, né? Qualquer um que teve a oportunidade de ler um livro dele vai ver que cada capítulo, assim, é uma pesquisa infinita, né? E dá até vontade, eu acho que esse é até o objetivo, né, da gente citar as fontes. Os nossos sábios falam que aquele que cita as fontes tem a sua vida aumentada, não a sua vida no físico, mas no sentido de que é uma pessoa em quem a gente pode ter uma boa memória, porque ela dá ao outro, né, essa oportunidade também de aparecer, ela dá ao outro essa vocação, essa possibilidade de consultar diversas fontes, né, das mais diversificadas possíveis. Então, a forma que eu interpreto essa frase dos nossos sábios é o seguinte: aquele que cita a fonte tem a sua vida aumentada no sentido de que a sua memória ela fica preservada porque foi uma pessoa que contribuiu para disseminar o conhecimento e não apenas para fazer coisas se autocongratular, né? Então, eu acho que esse é um traço bastante marcante do Rabino também. Vou contar uma história que o Rabino trouxe aqui, essa figura, uma ilustração como se fosse Jonas, né, Ioná, e um Teilim que está relacionado, né, um salmo que está relacionado a Ioná. Esse Teilim, ele começa assim, um cântico de ascensão, é bem paradoxal, né? Um cântico de ascensão. Das profundezas eu chamei você, Deus. E o sentido, né, desse salmo, ele traz um paralelo interessante da época talmúdica, né? Hoje, quando a gente vai nas nossas sinagogas, o Hazan, né, quem está conduzindo as preces, ele fica numa posição mais elevada, tipicamente, até por uma questão de acústica e para todo mundo ouvir. Só que na época talmúdica acontecia justamente o contrário. As pessoas, hoje a gente fala assim, sobe para ser o Hazan, né? Ou aliá Torá, por exemplo. Aliá é subir. Então, para a leitura da Torá você vai subir. Na linguagem talmúdica fala descer, porque era costume nas sinagogas que nas sinagogas tinha como se fosse um pequeno buraco onde a pessoa descia para conduzir as rezas. Isso era para despertar na pessoa um sentido de fé, né? Quer dizer, a pessoa, muitas vezes em uma situação de desamparo, uma situação que a gente está nas profundezas, muitas vezes a gente tem a possibilidade da gente se entregar para uma força superior e se libertar, às vezes, da nossa própria ilusão de que a gente controla tudo. Então, enfim, eu trago essa mensagem, mas agora vamos à história específica do Rabino Sachs. Ele passou a lua de mel dele na Itália e ele fala... O Rabino Sachs ele nunca aprendeu a nadar. E ele fala que ele estava numa praia com a esposa e nessa praia tinha... Sabe quando você vai na praia e você anda muito tempo na areia, no mar, e tudo está muito raso? Então, isso dá uma tranquilidade para a pessoa para entrar cada vez mais no mar. Então, ele estava assim, né? A esposa estava na areia, né? Longe, e ele foi andando, aproveitando. Ele sabia que não sabia nadar, mas ele foi cada vez mais fundo, né? Aproveitando que ainda tinha esse espaço na areia. Qual foi a surpresa dele quando teve um buraco, né? Um buraco muito grande, de repente, e ele caiu no buraco.
E ele conta essa história de uma maneira muito desesperadora, assim, né? Que ele fala que ele tentou subir umas 4, 5 vezes, engoliu muita água, e aí ele falou, não, esse é meu fim. E ele conta, né, que ele fala assim, os pensamentos mais ridículos passaram pela cabeça dele, né? Tipo assim, poxa, é assim que termina, em plena lua de mel, né, no início da vida? Esse é o destino que Deus me reservou, né? Assim, que peculiar. E aí ele conta que ele só acordou na areia depois, né? Enfim, vomitando e etc., botando água para fora. E ele havia sido resgatado por uma pessoa, né? Um estranho, que ele nunca soube quem era, né? Porque quando ele acordou, as pessoas, enfim, ainda estavam acudindo ele, etc., né? E só falaram que uma pessoa pegou ele, tirou do mar e levou para a areia. E ele carregou isso, né? Um pouco na vida dele, né? Com relação à gratidão a esse estranho, né? É uma coisa muito incrível. E ele sempre usou esse argumento para falar das coisas mais simples também que a gente possa fazer para um estranho. Muitas vezes, para a gente, é um gasto de energia muito pequeno, muito sutil, né? Às vezes escutar, às vezes dar um sorriso, mas para um estranho isso pode mudar o dia dele, né? A gente não sabe, realmente é um mistério o que passa pela cabeça das pessoas, mas talvez a gente tenha realmente a capacidade de dar nossa contribuição para a vida das pessoas. Não precisa ser uma coisa tão drástica como salvar uma pessoa do afogamento, evidentemente, como a história do Rabino, mas ele usa isso para ilustrar que coisas simples também salvam pessoas que estão emocionalmente se afogando. Um outro capítulo bastante importante na vida do Rabino Sacks foi o contato dele com o Rebbe de Lubavitch, o Rebbe Menachem Mendel Schneerson, Zichrono Tzadik Livrachá, e ele conta que o primeiro contato com o Rebbe, aqui eu faço uma homenagem, não sei se a minha irmã está vendo, enfim, Bátia, isso aqui é uma homenagem para você, tá? O encontro com o Rebbe foi dentro de uma viagem que o Rabino fez antes de escolher, ou no início do curso de filosofia que ele estava fazendo, e ele a razão dele procurar, ele não vem, o Rabino Sacks, ele não vem de uma família ortodoxa, isso é importante a gente deixar muito claro. Vem de judeus orgulhosos que cumpriam algumas tradições, mas nunca foram assim, totalmente, né, envolvidos com a religião. Tinha uma sólida identidade judaica, mas, assim, ele ia levar uma vida laica, né? Ele estava querendo escolher uma carreira e, assim, como todo jovem, ele teve assim um despertar assim um pouco espiritual de procurar alguns grandes da geração, né, em termos espirituais, para perguntar, fazer perguntas. E aí ele foi em vários rabinos, né, na época, e um dos rabinos que ele foi justamente o Rebbe de Lubavitch, lá em Nova York. E aí a primeira coisa que ele chama atenção nessa conversa com o Rebbe de Lubavitch é o seguinte: ele veio cheio de perguntas, e aí a conversa, ele falou assim, foi muito peculiar essa conversa, porque eu cheguei cheio de perguntas, e aí como um bom judeu, né, existe uma piada, né, que fala que um bom judeu ele responde com outra pergunta. O Rebbe, ele respondia com outras perguntas. Então, assim, quando o Rabino começava a falar assim, eu estou em Cambridge estudando não sei o que, filosofia, e eu preciso saber, aí o Rebbe interrompia e falava assim, quantos judeus tem em Cambridge? Aí o Rav Sacks, eu não sei o que, mas então, eu queria saber qual a tua opinião. Como é que é a situação do judaísmo lá na Inglaterra? Tudo bem, Rebbe, mas eu não sei como é que está a situação do judaísmo, enfim, tem alguns judeus, tal, mas assim, o meu problema, não sei o que, o Rebbe, o que os rabinos, as lideranças estão fazendo lá na Inglaterra com relação ao judaísmo? E ele fala que essa conversa foi assim, ele ficou tonto, né, com essa inversão. E aí, em dado momento, o Rebbe vira e fala assim, o que você está fazendo com relação a essa situação lá na Inglaterra, com relação aos judeus? E aí o Rabino Sacks, ele vira e fala, né, eu não me lembro agora dos termos que ele usa em inglês, mas é mais interessante em inglês, tá? Infelizmente eu acabei trazendo aqui em português. The situation that I find myself, né? Eles estavam tendo uma conversa em inglês. A situação em que eu me encontro, e aí o Rebbe segurou a mão dele e falou assim, não existe isso. Não existe uma situação em que a pessoa, per si, ela se encontra.
Existe a situação em que ela é colocada e como ela se relaciona com essa situação. Então, a primeira coisa que você tem que corrigir é essa sua frase de se colocar passivamente em relação às coisas que estão em volta da sua vida. Esse era um traço brilhante, né, do Rebbe, né? Do tipo, tudo bem, a vida não vai ser um mar de rosas e existem coisas tristes e boas que acontecem na vida de cada um. Mas como você vai se relacionar com isso, qual a narrativa que você vai fazer em relação a isso, é o que vai fazer a diferença entre uma vida plena e uma vida menos plena, né? E aí ele saiu dessa reunião, assim, muito em dúvida, não sei o quê, e aí, anos depois, o Rebbe, ele tinha mudado um pouquinho a sistemática, né? O Rebbe estava um pouco mais envelhecido, e aí a combinação com relação às perguntas era a seguinte: a pessoa pegava um papel, o Rebbe estava atendendo muitas pessoas, pegava um papel e botava 3 opções, né? Fazia uma pergunta e colocava opções objetivas para o Rebbe só apontar. E aí o Rebbe apontava e falava Brahav Yatzlachá e tchau, né? E aí a fila andava, porque eram muitas pessoas. E aí o Rabino Sacks pegou um papelzinho e anotou lá, né? Qual a carreira carreira profissional que eu devo fazer? Aí ele colocou escola de direito, escola de filosofia ou escola de economia. Quando chegou a vez dele, ele mostrou o papelzinho para o Rebbe, aí o Rebbe olhou assim e falou: esse não, esse não, esse não. E aí, de novo, o Rabino ficou desconcertado, porque, tipo assim, pô, de novo esse senhor, ele vai mudar o protocolo, né? Na primeira vez eu tinha que fazer as perguntas, aí ele fez as perguntas, e agora, pô, que estava tudo combinado, de repente ele faz uma revolução, e aí espera para ver o que o Rebbe vai falar, e fala assim: não, você tem que ser rabino. Você tem que pegar o ordenamento, estudar e ser rabino. E aí o Rabino Sacks, ele sai daquilo, né, assim, completamente atordoado, né? Ele não estava esperando isso, e acaba acontecendo que ele volta para Londres, e no meio dos estudos, etc., ele começa a se aprofundar um pouco mais na cultura judaica e se encanta, e acaba, de fato, se tornando rabino, e com essa obra toda extensa, por isso estamos falando dele agora. E ele fala uma dívida de gratidão que ele tem com o Rebbe, das várias, né? Que ele fala assim: hoje, né, num dos livros recentes do Rav, eu tenho várias participações em alguns cursos de graduação e pós-graduação em Londres. E eu segui estudando direito, filosofia e economia. Tanto que, se você lê os livros do Rabino Sacks, filosofia nem se fala, que é o assunto permanente, mas ele fala bastante de economia, né? E eu, como eu fiz administração, mas gosto muito de economia, eu posso falar para vocês que são linguajares, são jargões, são formas e conceitos bem característicos de pessoas bem afeitas à matéria. E aí ele fala que ele é honoris causa, né? Assim, ele é professor, né? Dessas 3 escolas. E ele brinca que fala assim: o Rebbe, quando ele falou não, 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 na verdade ele estava dizendo sim, 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 só que era uma questão só de tempo. E num discurso muito emocionante, minha irmã me mandou, meu cunhado também, lá de Israel, me mandou, que o Rabino Sacks ele dá para um Kinus Shluchim, né, uma reunião dos enviados do Rebbe, né, no mundo inteiro. Ele fala essa frase que eu queria ler com vocês em inglês e depois em português, tá? Most people look at others and see what they see. Great people look at others and see what they are. The greatest of the great, and the Rebbe was greatest of the great, see others and see what they could become. Traduzindo, a maior parte das pessoas vê as outras pessoas da forma que elas querem ver. As grandes pessoas, elas olham para as outras pessoas e veem efetivamente o que essas pessoas são. Mas o maior dos maiores, e o Rebbe era o maior dos maiores, vê outras pessoas e vê o que essas pessoas podem ser, podem se tornar. E aí eu passo para os filhos, né, do Rabino Sacks. Ele tem 3 filhos, Joshua, Dina e Gila. E essa foto aqui eu extraí de um momento de muita dor, né? Foi o momento do funeral, no domingo, esse domingo que passou.
É incrível, né? Assim, esse ano a gente perdeu, eu posso lembrar assim, pelo menos de 3, né? O Rabino Sachs, o Rav Norman Lamm e o Rav Adin Steinsaltz. E por causa da pandemia, os 3 eles iam chamar multidões no funeral. Não tenham dúvida disso, né? Pessoas que são conhecidas no mundo inteiro. Então ia ser realmente assim, se não fosse a pandemia, seria uma coisa para ficar marcada no resto da vida, né? Da civilização. Mas a pandemia fez com que 30 pessoas pudessem render as homenagens. E aí a família escolheu a Gila, que é a filha mais nova, e eu me lembro da Gila numa entrega, né, de prêmio, né? O Rabino Sachs ele ganhou um prêmio, se não me engano, em 2018, o Templeton Prize, que é um prêmio de todas as culturas, de todas as religiões, mas é de contribuição a aspectos espirituais para o mundo. E aí a Gila ela faz uma homenagem naquela oportunidade e ela brinca, fala assim, tem um filme que é The Smartest Guys in the Room, né? O meu pai sempre foi the smartest guy in my world, né? Assim, tem aquele filme, né, que é o golpe, sei lá, mas em inglês é The Smartest Guy in the Room, né? Sobre a crise financeira, né, de 2008. E aí a Gila fez um trocadilho que falava que o pai dela sempre foi assim uma pessoa incrível, né? E ela conta no SPED, né? Eu não trouxe aqui a frase, mas fala assim, meu pai, quando você encontrava ele fervendo ovos na cozinha, ele puxava um assunto falando assim, como é que a gente faz para reduzir o antissemitismo no mundo? Né? Assim, uma pessoa extremamente engajada, envolvida nessas grandes questões. Outro detalhe interessante, né? Esse aqui vai para o Nazajon. Léo, se você puder falar para o Nazajon. O Rav Sachs ele era vegetariano, né? Durante muitos anos ele era vegetariano. E, enfim, eu acho que tem muito a ver, né, com ele, as coisas que ele fala sobre equilíbrio ecológico, sobre essa preocupação que ele tem com relação enfim, ao uso dos recursos, né, do nosso mundo, que são muito limitados. Eu acho que tem muito a ver. E aí, eu tirei aqui um extrato, né, vocês já devem ter lido, mas eu vou ler com vocês, falando sobre o fatalismo diante do Covid, do terrorismo. Eu tive um momento de... Bom, primeiro, um contexto. A Gila fala que semana passada estava conversando com uma colega de trabalho e eles estavam falando sobre Covid. E aí a amiga de trabalho fala assim, pois tem coisas nesse mundo que a gente pode resolver e tem coisas que não tem solução, né? Então o Covid pode ser tipo terrorismo, coisas que a gente tem que só gerenciar, mas não tem uma solução. E a Gila saiu muito perturbada, né, dessa conversa, porque não era isso que o Rabino ensinava um pouco em casa, né? E aí, continuando, né, eu tive um momento de clareza sobre o que o meu pai deixou para mim. Aquela crença única e sólida de que nada é inevitável, que nenhum problema é grande demais para as pessoas tentarem resolver, que as coisas sempre podem ser modificadas e, mais do que isso, que as pessoas sempre podem mudar. Essa crença molda todo o resto das nossas vidas. E a outra coisa que ela fala também, eram muitas coisas, não pude trazer todas, é que a Parashá, né, que o Rabino Sachs ele faleceu, foi a Parashá Vaierá, na semana passada, e fala muito de Avraham Avinu, né, nosso patriarca Avraham. E num dos textos do Rabino, talvez um dos últimos em relação a essa Parashá, ele fala o seguinte, fala assim, poxa, como é que pode, né? Avraham, poxa, ele é considerado assim uma figura, né, uma referência paterna, né, um modelo de paternidade. Mas se você vai ver na letra fria e crua, assim, sem interpretações, sem qualquer elucubração com relação à vida de Avraham, basicamente assim, Avraham abandona o pai e em outro momento ele expulsa um dos filhos, né, expulsa o Ismael e depois vai sacrificar Isaac, né? Então assim, tipo, caramba, sem filtros, né, e sem interpretações, fica realmente um pouco crua essa figura de Avraham como pai, né? E aí a Gila, ela cita essa drachá, essa explicação do Rabino Sachs, que fala assim, a maior característica de Avraham com relação a ser pai é que ele abriu espaço para Yitzhak poder ser da maneira que ele podia ser, que ele queria ser. E a gente sabe pela Kabbalah, né, que Avraham, ele simboliza Hesed, que é eu chamo de escola, né, uma escola judaica de bondade. Yitzhak simboliza Gvurá, uma escola de bravura, bravura no sentido de quem domina a si mesmo, de quem tem embates internos
e consegue atingir o seu próprio equilíbrio. Então, Avraham era de uma escola de olhar para fora e Yitzhak era uma escola de olhar para dentro. Coisas completamente opostas. E a gente vê essa analogia, né? Porque enquanto Avraham, sempre a gente vê ele recebendo visitas, etc., interagindo com as pessoas, Yitzhak a gente vê não recebendo visitas e vê ele com uma pequena interação, né? Poucos momentos que ele interage, mas ele tem uma vida realmente muito para dentro. Isso, assim, ele só pôde ser assim porque o pai dele foi um pai exemplar, um pai que deu uma educação, deu uma referência, deu estrutura para ele, mas falou: meu filho, você não vai ser uma repetição da minha vida, você vai ser o que o seu talento te permite ser. Inclusive, um aluno do Rabino Sachs, né, do Jewish Life, se eu não me engano, que é um youtuber, né, ele fez uma homenagem, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que uma das perguntas que ele fez para o Rabino Sachs era assim: como é que eu vou saber o que o mundo quer de mim? E o Rabino Sachs falou assim: olha, basicamente é uma coisa que você gosta de fazer, uma coisa que você tem talento para e que o mundo está precisando. Isso é o que o mundo precisa de você. Então, eu acho que a própria educação que ele deu para os filhos, né? Minha mãe estava me perguntando esse final de semana, né? Poxa, mas ele não deixou nenhum filho assim rabino, né? Eu falei: não, mãe, eu acho que nem tinha muito como, né? Porque por tudo que ele escrevia, por tudo que ele defendia, eu acho que eu não via uma conciliação com ele ter um filho rabino, né? Porque assim, ele era rabino, era a vocação dele, mas os filhos eram diferentes, né? E há muita dignidade em criar os filhos para serem pessoas diferentes da gente. E, finalmente, assim, fazendo uma lembrança com relação ao Joshua, a Dina, eu realmente não sei, não tenho muitas histórias com relação a ela, mas em relação ao Joshua tem esse livro aqui, Radical Then, Radical Now, que foi um presente de casamento que o Rabino escreveu para o filho dele, quando ele se casou. E eu acho muito interessante a escolha do tema, que foi justamente para tentar mostrar, né, talvez, não sei, aqui eu estou elucubrando um pouquinho em cima, mas talvez assim, movido pela alguma conversa que ele tenha tido com o filho, de que muitas coisas do judaísmo é uma religião conservadora, né? Uma religião que dá ênfase aos costumes do passado. E esse livro inteiro, o Rav, ele dá exemplos, né? Muito, muito poderosos de como que, em todas as épocas, o judaísmo foi muito revolucionário. Ele começa principalmente com a figura de profeta, né? A gente tem uma imagem um pouco errada de profecia da escola grega, né, que era mais ligada ao oráculo. O oráculo, ele tem uma questão fatal, um fatalismo de que você vai até o oráculo para escutar o que vai acontecer. E ponto. E não há nada que possa ser feito para mudar isso. A história de Édipo é um pouco isso, né? Ele vai no oráculo de Delfos, e aí o oráculo fala que ele vai matar o pai dele, então a solução que ele tem é fugir de casa para ficar longe do pai dele. E aí, justamente porque ele fugiu de casa, porque ele ouviu o oráculo, ele não conhece o pai, ele encontra o pai e ele mata. Se ele tivesse convivido com o pai, talvez ele não tivesse matado. Mas, enfim, é uma referência circular, né, muito interessante, mas que ilustra esse fatalismo da escola grega. E o profeta, no judaísmo, ele era um rebelde. Sem brincadeira, né? A história de Eliyahu Navi falando com o rei, tipo, colocando o rei, né, Ahab, desculpa, né? Assim, no lugar dele, né? Assim, tipo, você é um rei, ou você está errado, né? E eu te digo por que você está errado. E Eliyahu Navi teve que fugir, quase morreu no deserto, etc. Mas ele estava ali fazendo uma rebelião, né? Aberta. Ele cita um outro exemplo, né? É porque são muitas histórias, gente. Eu estou aqui olhando o relógio porque eu estou um pouco com receio do tempo de vocês. Mas ele fala de Yoshua ben Gamala. Yoshua ben Gamala foi uma figura do Talmud, um Tana, né, da época da escrita da Mishnah, que ele, depois do início da diáspora, no início da Era Comum, ele instituiu a educação obrigatória de crianças. Gente, o mundo ocidental só vai ver ensino obrigatório para crianças, a gente está falando de 6, 5 anos de idade, só vai ver isso no século XVIII, XIX, com o Iluminismo. E a gente está falando isso do século I, com essa figura do Yoshua ben Gamala. Então, assim, foi a forma que esse Yoshua ben Gamala teve de se revoltar, entre aspas, de fazer alguma coisa em relação à situação terrível que os judeus estavam vivendo.
né? Teve o massacre do Templo em Jerusalém no ano 70, teve o massacre no ano de 130 em Betar, né? A cidade de Betar, com o Bar Kokhba, o falso Messias, etc., né? Uma das batalhas mais sangrentas da história judaica. E depois todos fugiram para Massada, né? 300 pessoas, e tiveram que se suicidar em Massada. Eu estive em Massada, posso dizer para vocês que assim, é uma fortaleza muito inóspita, né? Deve ter sido um desespero muito grande. Lá do alto você vê até onde que as legiões romanas se reuniam, etc. Tem uns quadrados assim para mostrar, e as pessoas se mataram, né? Então, assim, o que uma pessoa pode fazer em relação a uma desgraça dessa? Tipo assim, sei lá, dar um tiro na cabeça. E esse Yoshua Ben Gamala falou assim, não, sabe o quê? Eu acho que para a gente poder preservar o nosso povo, a gente precisa que tenha ensino obrigatório, ponto, né? Então, assim, é uma ideia muito revolucionária, certamente. Falando em relação ao legado, eu peguei aqui na Wikipédia os livros que o Rabino escreveu, e eu posso falar para vocês que essa lista não está completa, tá? Os tiquezinhos foi o que é para o meu controle, tá? Os que eu já li. Eu até aqui tem um que a minha filha já leu, cadê? Ela até perguntou onde é que estava, que é o Covenant and Conversation. Não, desculpa, falei besteira. Aqui, do Otimismo à Esperança, né? A Hannah leu esse livro aqui. Eu acho que a gente tem que se sentir muito grato pelo Rabino ter sido tão profícuo, tão produtivo na sua vida, né? Ele nunca parou de escrever, sempre com coisas novas, sempre com proposições novas. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, esse Covenant and Conversation é justamente reunindo as drashot semanais que ele escrevia. E aí tem um outro livro que foi lançado agora, que era Lições sobre Liderança, que durante um ano, cada ano ele elegia um tema para poder falar ao longo do ano e poder depois fazer uma obra completa. Então, isso realmente sempre foi muito incrível. E aí, falando um pouquinho de mim, né, já que a palestra também não é só as pessoas que ele mudou, mas assim, que ele mudou da minha pessoa, a primeira vez que eu conheci a existência do Rabino Sacks foi quando eu estava lá na sinagoga do Monte Sinai, e eu estava muito tristonho com relação aos rumos do meu judaísmo. Tinha acabado de fechar a sinagoga do Talmud Torá, né? A escola do Talmud Torá fechou lá na Tijuca, e era onde, depois que eu me casei, era onde eu rezava, enfim, era muito uma identidade que eu formei, né, durante os meus mais ou menos 5 ou 6 anos de casado lá na Tijuca. E aí, lá em 2009, a gente meio que fez um êxodo, né, para a sinagoga do Monte Sinai, e eu tive um pouco de estranheza, né, enfim, natural, né, de viver uma coletividade diferente. E aí veio às minhas mãos, em Rosh Hashanah, próximo de Rosh Hashanah, a primeira livrinho, um livreto, né, de graça, chamado Cartas para as Próximas Gerações. Eu convido a todos a procurar na internet, certamente no site do Rabat do Brasil, tem esses livros de graça em PDF para quem quiser baixar. Ele fez o primeiro em 2009, fez o segundo alguns anos depois. E quando eu comecei a ler isso, né, a carta, a sistemática do livro é bastante interessante e não foi nem um pouco original. Eu digo nem um pouco original sem nenhum problema, sem nenhuma restrição, com todo respeito ao Rabino, porque a primeira pessoa a fazer isso, né, vários antes, mas pelo menos assim que me vem à cabeça, foi no século XIX o Rabino Shimshon Raphael Hirsch. Ele escreveu um livreto, né, chamado 19 Cartas sobre o Judaísmo. E ele escreveu esse livro porque no século XIX o judaísmo estava numa situação muito difícil, porque por um lado você tinha os judeus se voltando, né, para identidades nacionais, né, a criação da identidade nacional, e por outro lado ele via judeus praticantes se isolando cada vez mais das coisas do mundo. E ele fez um resgate nessas 19 cartas. Elas são estruturadas como se fosse uma conversa com um menino e uma menina. E é muito interessante esse ponto de que era para um menino e uma menina no século XIX. Inclusive o Rav Shimshon Raphael Hirsch, ele foi inovador, foi rebelde, entre aspas, de focar as suas instituições para ensino de meninas. Ainda que até lá naquela época, ensino laico também não tinha muito acesso para mulheres.
E aí é estruturado através de perguntas e respostas que ele mesmo criava e ele respondia. Então, o Rabino Sacks ele fez o mesmo formato, só que com questões mais atuais. Gente, eu abri aquele livro. Sabe quando você abre um livro e aí você se pega impactado com a pergunta? Tipo assim, cara, como é que o cara vai falar? Ele vai doutrinar, né? Ele vai começar aqui a me encher um montão de coisa que eu não concordo, entendeu? E, enfim, vai tentar fazer uma lavagem cerebral. E aí o Rabino Sacks, com toda a delicadeza, ele vai falando e vai dando provas, assim, sobre conceitos, né? São livretos sobre conceitos, sobre o que é ser judeu, sobre o que é bondade no judaísmo, sobre por que a gente tem tantas tradições, tantas festas, tantas comemorações, por que a gente tem também tantas restrições, todas aquelas perguntas, né, que em algum momento a gente já fez, tenta ser desenvolvido de uma maneira muito clara, muito fascinante e muito apaixonante nesses livros. E naquele momento o Rabino ele me capturou, né? Eu comecei a pesquisar um pouco sobre ele, naquela época eu estava começando a descobrir a Amazon internacional, né? O dólar não estava proibitivo como hoje, e aí eu comecei a pedir alguns livros, etc. E em viagens também eu procurava comprar, enfim, e fui realmente ficando cada vez mais apaixonado pela temática, né? Pela Torá que o Rabino ensinou. Vocês sabem que alguns de vocês viram um vídeo, né? Um grande amigo meu, Sérgio Fuchs, que mora lá em Israel, ele fez uma surpresa para mim no ano de 2003, que ele conseguiu um contato na secretaria do Rabino Sacks e ele comentou, né? Pediu para essa pessoa, o assistente, comentar com o Rabino Sacks que eu estava traduzindo muitos textos do Rabino e estava dando muitas palestras com base nos ensinamentos do Rabino, né? E aí nesse vídeo o Rabino Sacks ele fala, né? Ele fala o meu nome, enfim, infelizmente eu perdi esse vídeo, né? Assim, coisas da vida. E aí ele fala assim no final assim: obrigado por buscar transmitir a Torá que eu ensino. Eu achei tão peculiar assim, a Torá que eu ensino, né? E ele sempre foi um defensor muito grande de que 70 faces tem a Torá, né? Você pode olhar de uma maneira muito ampla os ensinamentos da Torá e certamente você vai encontrar uma que encaixe em você. Então, assim, o meu contato, né, com o Rabino, eu acho que foi nisso, né? E com ele, eu acho que uma geração de rabinos veio a galope, né? Como ele citava muitos rabinos, por exemplo, Rav Yosef Soloveitchik, né? Zinon Livrahá, foi um grande mestre. Ele falava que era uma grande referência para ele, né? O Rabino Sacks. Ele falava: eu tenho duas grandes referências, o Rebbe de Lubavitch, não, três, desculpa, o meu rabino, esqueci agora, infelizmente, o nome do Rabino Sacks, o Rebbe de Lubavitch e o Rav Soloveitchik. E aí eu também fui buscar a obra do Rav Soloveitchik, que eu vi que era uma pessoa extremamente humana, foi a pessoa que pensou, né, concebeu a ideia da Yeshiva University, um lugar onde judeus poderiam estudar para se formarem numa carreira laica e também se aprofundar em paralelo em cultura judaica, enfim, um projeto que está aí de vento em polpa lá nos Estados Unidos. É uma pessoa com uma visão assim muito, muito ampla e principalmente de abertura, né? Eu acho que o Rav Sacks ele herdou tanto do Rav Hirsch quanto do Rav Soloveitchik essa questão de que o judeu ele precisa viver com as coisas do mundo e precisa viver com a humanidade de forma geral. E essa troca é muito fundamental, tanto para o judeu quanto para os não-judeus. A gente já está terminando. Eu tirei essa foto aqui, peguei alguns livros que eu tenho aqui em casa, né? E aí, justamente para falar para vocês alguns livros que eu já li, né, dele. Então, eu falei do Radical Then, Radical Now. Um que me marcou bastante é esse aqui, se chama Ceremony and Celebration. As pessoas que encontram comigo na sinagoga em épocas de festas judaicas, né, tanto Shalosh Regalim quanto Rosh Hashanah e Yom Kippur, vão ver que eu sempre estou com esse livro. Assim, é a minha grande referência para eu tentar entender qual o espírito, qual o mood, né, qual o clima que cada festa judaica tem. E esse é um dos livros que eu mais recomendo para as pessoas que têm alguma curiosidade com relação à razão das nossas festas. Assim, é um livro relativamente curto, mas ele tem capítulos profundos em relação a Pesach, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur e Rosh Hashanah.
Assim, eu recomendo demais. Para vocês terem uma ideia, um dos que mais me marcou certamente foi Sukkot, né? E ele vem com uma ideia bastante revolucionária e ele prova por A mais B que Sukkot é uma festa da humanidade, não é uma festa judaica. Ela é dividida no ciclo, digamos assim, num padrão cíclico, que a questão da repetição das épocas do ano, né? Porque Sukkot é a época em que, no hemisfério norte, as pessoas estão se recolhendo, se preparando para armazenar a comida para o inverno. Então, é uma hora de olhar para trás e ver todo o trabalho que foi feito. E se fortalecer, porque vem o inverno não é uma coisa muito bacana em muitos lugares. Então, esse é a faceta cíclica. Só que ele fala assim, essa faceta cíclica, os judeus, eles compartilham com toda a humanidade. Então, quando o Sukkot, a gente fala que é uma festa da água, né? Tem momento na festa de Sukkot, perto de Hoshana Rabbah, que é para comemorar a água ela está intimamente ligada à sustentação da vida nesse planeta. Então, isso é uma prova que a gente está todos juntos, a gente se envolve com a família humana e fala, nós estamos lutando pela nossa sobrevivência, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode, vamos tentar minimamente conviver. E tem vários sinais, né, com relação à festa de Sukkot, enfim, é infinito aqui, mas tem a questão dos 70 sacrifícios que eram feitos no templo, né, que era justamente a representatividade das 70 nações, né, fora os judeus, as civilizações, digamos assim, né, as meta-civilizações do mundo pela Torá. E, por outro lado, tem uma perspectiva de Sukkot que é linear no sentido histórico. E aí ele fala, ok, no sentido histórico, a gente está comemorando Sukkot pelo Ananei Kavod, pelas nuvens de glória que acompanhavam os judeus quando eles saíram do Egito e abrigavam os judeus, as cabanas que os judeus viveram no deserto e tiveram fé, enfim, num lugar, né, tão difícil de sobreviver, e eles perduraram, prevaleceram, enfim, strive, né, conseguiram realmente sobreviver e, eventualmente, depois conseguir chegar na Terra Prometida. Então, existe esse aspecto que é totalmente humano, tá? É apenas um exemplozinho, tá, de uma drachá que tem nesse livro. De um aspecto extremamente humano, né, que a gente comunga, a gente tem em comum com todos os seres vivos, né? E a mensagem até é ecológica, no sentido de que a gente é responsável pela sustentação desse mundo que a gente está, né? Ele fala que as leis de... Desculpa, a gente pode falar a noite inteira, mas ele fala que todas as leis que são ilógicas, entre aspas, é respeito aos limites. Então, quando tem proibição, por exemplo, de chatnez é usar uma roupa de lã e linho, né? É para falar assim, existe uma fonte que é animal, que é a lã, e existe uma fonte que é o linho. Não vai com todo o seu afã para matando todos os bichos para pegar a lã e para pegar o linho e para fazer uma roupa bonita. Entendeu? Existe limite, existe parcimônia nessa relação com o ambiente. Assim também a mistura de leite com carne, né? Ele fala, poxa, como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o filhote da vaca e, ao mesmo tempo, você também está ordenhando a vaca. Então, faz uma separação, você não precisa de tudo ao mesmo tempo, né? Você pode fazer uso de parcimônia, você tem limites, porque esse é um mundo limitado. Fisicamente, ele é limitado. Então, você tem que respeitar isso. Você, enfim, tem que preservar realmente o mundo onde você vive. E aí, a gente já está chegando ao final. Eu vou só dar uma palhinha em relação a esses 5 livros, tá bom? Esse livro aqui, eu emprestei até para o Léo Kaplan, se não me engano. Ele me disse que gostou muito. E esse livro foi logo depois que o Rabino ele deixou o rabinato, né, em 2013, que ele lançou o rabinato de chefe do Commonwealth, né, da Grã-Bretanha e da Inglaterra, etc. Ele escreveu esse livro e ele achou muito importante porque ele vê, né, até hoje, nos discursos dele, uma tensão muito grande de uma guerra religiosa, né, por parte de todas as religiões. Então, ele vai provando nesse livro de que isso não é divino, né? Isso é quando o ser humano se veste como Deus e começa a falar como se fosse Deus, né? Eu não me lembro agora de uma frase bastante de impacto. Se não me engano, não vou conseguir me lembrar.
mas ele fala dessa incongruência, né? Como é que você pode pegar uma religião, pegar um aspecto espiritual e usar isso para a destruição da coisa que é mais sagrada em todas as religiões, que é a vida. E aí ele pega um traço muito particular, que talvez não seja do conhecimento de todos, ele pega um escrito que chama-se Pirkei de Rabi Eliezer, que é atribuído a Eliezer ben Hyrcanus, que foi discípulo do Rabi Yohanan ben Zakkai e professor do Rabino Rabi Akiva, que tem um trecho lá que fala assim, uma pequena história, tá? Chega Avraham Avinu na casa de Ismael e aí encontra a esposa de Ismael. Quando ele senta lá, a esposa trata ele muito mal, não oferece nem um copo d'água e o Avraham Avinu vai embora. Quando ele encontra Ismael, ele fala assim, Ismael, eu recomendaria você a não estar mais com essa esposa. E aí Ismael escuta, pondera, pensa e eventualmente se separa dessa esposa. E aí corta a cena, de novo Avraham Avinu vai na casa de Ismael e tem uma outra esposa que se chama Fátima, né? E aí essa Fátima é uma pessoa grandiosa, uma pessoa de um coração imenso, trata ele super bem, sabe? E cuida das coisas, cuida dos animais da casa, etc. E aí termina o Pirkei de Rabi Eliezer falando que Avraham Avinu fez uma reza lá, enfim, trouxe coisas e abençoou muito a casa do seu filho Ismael. E aí, ok, por si só, essa história é uma história bonitinha, né? Legal, receber os estranhos, etc. Mas tem uma coisa secreta aí. Avraham Avinu visitava Ismael. Tipo, isso é uma coisa muito incrível, né? Porque o Rabino Sacks ele fala assim, muitas vezes a gente faz uso de alguns textos para tentar justificar as nossas próprias imperfeições e as nossas próprias crenças. Então, muitas vezes se usa, né, essa oposição entre Yitzhak e Ismael para falar dos judeus e dos árabes, porque Ismael inclusive na cultura árabe, é o patriarca dos árabes, né? Então, porque Avraham expulsou Ismael e coisa e tal, e vem aqui um texto super sagrado e fala assim, gente, Avraham expulsou porque ele tinha um problema em casa. E o problema em casa era o sentimento de Sara Imeino, da esposa dele, com relação a uma decisão que ela tinha tomado antes. Isso é uma coisa que, particularmente, eu admiro demais no Rabino Sacks, que ele humaniza bastante as figuras bíblicas. E ele fala uma coisa muito importante, ele fala assim, é bom você acreditar nas coisas boas que a Torá fala sobre os nossos grandes, porque a Torá ela não se furta em nenhum momento de falar das coisas erradas. Coisas muito graves, não me lembro agora de cabeça, que a Torá vem e dá pancada assim, nos nossos grandes. Então, o Rabino Sacks ele vira e fala assim, se ele falou isso aqui, né, se ele não ocultou isso, é diferente dos heróis gregos. Né? Os heróis gregos, eles, Hércules, né, não tinha uma imperfeição, não tinha nada de imperfeito. O livro que ele lançou esse ano, o último livro, né, se chama Morality, eu terminei de ler, e é sensacional, ele faz uma comparação do período da mudança climática com uma mudança emocional no mundo, uma mudança de radicalismos, né? Ele começou a escrever esse livro em 2016, quando teve a Brexit, né? O início da tentativa de saída lá da Inglaterra, está um embrólio até agora, da União Europeia, e também a eleição do Donald Trump. E ele ficou muito chocado como que o radicalismo ele vem crescendo muito, e a caixa acústica dos radicais vem aumentando demais. Você fica numa caixa ressonando, isso é uma outra coisa que eu devo também ao meu primo Daniel, né, que me mostrou isso. A gente é convidado, quando a gente tem narrowcasting, né, que é diferente de broadcasting, a gente tende a só se deparar com opiniões que reforçam as nossas próprias opiniões. E isso está muito errado, né? Quando o Google, né, os filtros do Google mostram coisas que são alinhadas com a forma de você pensar, isso só tende a reforçar as suas certezas. E a pior coisa que a pessoa pode ter são muitas certezas. Então, esse livro é sobre isso, sobre como você quebra esse encanto, né, dos radicalismos. E ele fala que moral, e aqui ele não está falando sobre moral como a classe dominante tentando impor as suas vontades, as suas normas a todas as outras classes, ou uma classe conservadora tentando moralizar as classes que vêm a seguir. Ele fala de moral no sentido que eu chamaria de ética, né? Mas ele usa o termo moral, no sentido de que
a pessoa precisa permanentemente pensar a respeito das suas próprias verdades e questioná-las, né? Isso vai ser fundamental e manter o diálogo com o outro para que haja essa expansão ética, né? Quando a gente é muito narrow, a nossa ética ela é tão restrita que qualquer coisa de fora, a gente está tão inseguro com relação a nossas próprias convicções, qualquer coisa de fora a gente vai repelir. Mas ele enfatiza muito que à medida que a pessoa ela constrói uma identidade sólida, ela se permite escutar o que o outro tem a dizer e fazer os seus próprios filtros. Não filtros de preconceitos, mas filtros do que se aplicam à sua própria vida e daquilo que as suas próprias reflexões levaram. Com relação a The Great Partnership, é outro que eu acho que eu emprestei para o Léo Kaplan também. É um livro formidável e fala sobre como ciência e religião são complementares, e a principal confusão que a gente faz é sobre quais são as perguntas que você faz para cada uma dessas grandes instituições da humanidade. E aí ele fala, existe um erro muito grande de perguntar o que para as religiões e perguntar por que para a ciência. Esse porquê que ele usa não é porque as coisas, por que uma maçã cai. Isso certamente que é uma pergunta da ciência. Não é do funcionamento desse mundo. Isso ele chama de o quê? O entendimento objetivo sobre o mundo, ele é patrimônio da ciência. E há uma grande inversão de valores quando a gente faz isso com as religiões. Porque as religiões não têm esse ferramental. Isso é uma grande incoerência, né? As perguntas das religiões são o porquê. Porquê no sentido de por que estamos aqui? Por que eu vivo? Por que eu devo me comportar dessa forma? Por que eu devo me comportar de outra forma? É de outra ordem. São perguntas diferentes. E sempre quando se tentou fazer cruzamento entre essas perguntas, sempre deu muito errado. E ele fala sobre as 4 revoluções que moldaram o mundo ocidental, e aqui ele puxa bastante a brasa para o pensamento religioso, né? E aí vocês julguem, certamente, da forma que eles acharem conveniente. Ele fala assim, 2 religiões foram baseadas em valores religiosos e 2 religiões foram baseadas em valores laicos. O grande problema de revoluções. O grande problema de revoluções baseadas em valores laicos é que elas não conseguem se desvencilhar da busca da eterna busca do ser humano, de poder e de riqueza. E aí ele fala que a Revolução Comunista e a Revolução Francesa descambaram para uma ditadura, né, como revoluções laicas de que no início havia muito boas intenções, intenções de fraternidade, no caso da Revolução Francesa, intenções de igualdade, no caso da Revolução Comunista, mas de repente descambou para uma busca por poder. E aí ele fala, isso está muito na natureza de um pouco nihilista, né, de pensar, de que, olha, é só isso que tem, vamos tentar agarrar o máximo que puder. E com relação à Revolução Americana e à Revolução Inglesa, ele fala que foi um pouco calcado nos valores, talvez assim, mais sublimes, né, de convívio, etc. Não que elas não tivessem seus problemas, né, teve muita morte, muita destruição também nessas revoluções, mas pelo menos assim, a consequência, digamos assim, histórica, né, foi a fundação da primeira democracia do mundo e foi a fundação das bases para essa democracia, que nasceu na Inglaterra, né? A Câmara dos Comuns, o Parlamento, dividiu os poderes. Isso é muito interessante. As 2 revoluções, de um lado, a francesa e a comunista, acumularam poder na figura de um ditador. Enquanto que a Revolução da Democracia dos Estados Unidos e a Revolução Inglesa diluíram o poder. O sistema que a gente tem hoje, né, da divisão de poderes, né, judiciário, legislativo e executivo, seu nascedouro foi na Revolução Inglesa, em 1400 e pouco, né, com John Locke, né, que era o filósofo, etc. Então, é muito importante a gente ter isso, né, esse valor de que existem... Vamos colocar da seguinte forma, o pensamento espiritual, ele fala em valores em que, à medida que você dá, você ganha mais. Então, conhecimento, amor, amizade, enfim, solidariedade, tudo isso são coisas que não são soma zero. Então, quanto mais você dá, mais você também aprende, né? Mais você também recebe. Enquanto que as coisas materiais, físicas, não são soma zero. Então, poder, riqueza,
quanto mais eu tenho, menos você tem. É uma coisa faz parte do mundo. Então, ele diz que as duas primeiras revoluções, elas têm esse quê de enfatizar esses valores mais espirituais, né? Educação, fraternidade não, né? Mas assim, amor, né? Entender o outro, etc. E do outro lado, a questão da briga por poder. Finalmente, The Dignity of Difference. Eu nem sei por onde começar para falar sobre esse livro, eu acho que eu vou parar por aqui. Assim, ele é extraordinário, tá? Ele fala sobre economia bastante, ele fala sobre política bastante, e ele escreveu em 2001, depois do atentado das Torres Gêmeas, que ele falou, olha, como é que a gente evita o Clash of Civilizations, né? Que foi preconizado por um historiador. Esqueci agora de novo o nome. Bom, se alguém puder lembrar aí no chat, depois colocar para todos verem, mas um historiador que falava do conflito, né, das civilizações. Então, ele estava muito perplexo nessa época, e ele escreveu justamente que é digno ser diferente, né? Ele dá o exemplo do arco-íris, depois da geração de Noah, etc. Enfim, isso é toda uma outra aula. E, finalmente, o Future Tense, que é um livro muito bom, né, falando sobre a questão do futuro, que o judaísmo é uma religião olhando para o futuro, né, que a prova disso é justamente de que a gente sempre termina as nossas grandes festas falando Beshana Arabá Yerushalayim, né, no ano que vem em Jerusalém. E não só isso, né, assim, a questão messiânica judaica, né, qual é a resposta que a gente dá para a pergunta se o Messias já veio? A gente fala, ainda não, né, no sentido de que ele ainda está vindo. Gente, finalmente, esse é o último slide. Desculpa ter falado tanto, perdão. Eu queria dar duas últimas mensagens, tá? Primeiro, talvez a mensagem que eu mais aprendi do Rabino Sacks é o seguinte: o maior presente que Deus deu para o ser humano é a liberdade. E ele fala isso, ele começa isso com uma frase de um pensador, Sir Yitzhak. Eu tô péssimo para nomes hoje. Bom, esse vídeo circulou, mas é um pensador que fala assim: nós temos que ser livres. A gente não tem escolha, né? Ele brinca com isso de uma maneira muito interessante, né? Que ele fala assim: o politeísmo, né? As religiões da pré-história, eles entendiam que os deuses eles eram como seres humanos, só que eles agiam em uma outra esfera. Ponto. Com a revolução monoteísta, a ideia é que você tem um Deus que ele participa desse mundo, mas ele está acima desse mundo. E só algo que está acima de um sistema é que tem liberdade para manipular esse próprio sistema. Então, nesse sentido, o monoteísmo ele introduziu a ideia de liberdade. E aí, quando a gente fala que Deus fez o homem à imagem e semelhança, a coisa mais cara que ele deu para o homem é a liberdade. E é tão cara porque Deus, muitas vezes, sacrifica muito sofrimento humano para preservar a liberdade. Porque ele sabe que se ele deu a liberdade para o ser humano, significa que ele também vai fazer escolhas muito equivocadas. E aí, a mensagem final, né, do Rabino Sacks é que, assim, e de onde a gente sabe que a gente é livre? Por causa de uma instituição judaica e que permeia todo tipo de pensamento espiritual, que se chama teshuvá, que se chama arrependimento. Qual o sentido da teshuvá? Que se nós fôssemos autônomos, né, se fôssemos só governados pela nossa genética, pelo nosso subconsciente, a gente não conseguiria passar pela mesma situação e se comportar de uma maneira diferente. E a instituição da teshuvá é justamente essa. Olha, eu fiz uma reflexão com relação ao que eu fiz, eu acho que isso não faz sentido, e se eu me deparar novamente com essa situação, eu vou me comportar de uma maneira diferente. Nesse momento, o ser humano ele exerce a sua própria liberdade. E, finalmente, eu fiz aqui em homenagem ao Mozart uma fórmula matemática, tá, Mozart? Depois você confere se está certo. Eu já contei essa história várias vezes, né? Que uma vez eu morava num lugar que eu tive que botar luminárias na escada por causa do Shabat, e aí um vizinho, que era o síndico, né? Ele exigiu que eu colocasse luminárias em todo o prédio, né? Eu só precisava colocar em metade, e o síndico falou para eu comprar em todo o prédio. Aí eu coloquei, mandei instalar, custou caro, etc., e o vizinho nem me agradeceu. Aí, evidentemente, eu levei isso para terapia, né? E aí a minha terapeuta virou e falou assim: poxa, que triste, né, Fábio? Aí eu, pois é, triste, né? O cara é um safado. Eu estou muito revoltado. Aí ela falou: não, triste a vida do seu vizinho, né? Porque uma das coisas mais gostosas que você tem na vida é se sentir grato. E se ele não consegue se sentir grato, que vida miserável que ele deve ter.
né? Isso também é um pouco da mensagem da Torá. Quando a gente fala que mitzvah, que neged midá, né? Que uma boa ação leva a uma outra boa ação, isso também tem a ver com gratidão, né? Tem a ver que a pessoa que se beneficia mais de estar grato não é para quem você agradece, é a pessoa que está grata, né? Porque isso é uma mudança muito profunda na nossa forma de pensar. Então, eu queria aqui expressar a minha gratidão em 3 partes, tá? Primeiro, uma gratidão profunda aos meus pais, às minhas filhas, à minha esposa, aos meus amigos, porque, sem dúvida nenhuma, eles tornam... os meus pais me deram a vida e as pessoas do meu convívio mais íntimo tornam minha vida uma coisa muito, muito especial. A segunda gratidão, com o símbolo aqui embaixo, é do Beit Rio, né? Graças a Deus, desde 2016, o Beit me aceitou, né? Me acolheu, e eu cresci muito interagindo com todos vocês. Assim, é uma coisa que me faz uma falta enorme eu estar com vocês pessoalmente, mas já deu um pouquinho aqui para matar um pouco as saudades. Em terceiro lugar, ao Rabino, né? Enfim, por ter transformado a forma como eu vejo o mundo, e ter me reconciliado efetivamente com a minha identidade judaica, tá? E certamente Aharon Haviv, né? O último é o mais querido. Uma grande gratidão a Hashem, hoje podendo falar um pouquinho, enfim, dessa grande referência que eu tive, tá bom? Obrigado. Maravilha, Fabinho. Excelentíssima aula. O pessoal aqui está elogiando pelo chat. Você não consegue ver, porque eles estão mandando diretamente para mim, mas tenha certeza que o pessoal aqui está curtindo bastante. Eu não vou tomar muito o seu tempo, até porque a gente estendeu um pouquinho nosso horário, mas eu tenho aqui poucas perguntas para saber de você, se você pode ajudar a gente a elucidar aqui algumas dúvidas. Pode ser, querido? Claro, claro. Vamos lá. Em primeiro lugar, você traz 2 personagens, né? Você traz Freud e o próprio Rav Sachs. Eles são 2 gênios, só que um era ateu e o outro, né, era o nosso grande rabino, um grande líder religioso. E também, tal qual essa própria dupla, a gente tem também a comparação do Rambam com o próprio Aristóteles, onde ele traz essa própria comparação no Moreh Nevuchim, né, no livro que ele fala um pouco sobre isso, que ele fala que até os próprios pensamentos que ele tem são pensamentos parecidos com o do Aristóteles, só que a diferença é na hora da parte da religião. Então, eu te pergunto o seguinte, como é que você vê essa visão, né, da inteligência e da crença? Porque às vezes a gente tem aquela impressão, não, peraí, eu tenho que ser religioso para ser inteligente, ou também não é uma coisa necessária, tem pessoas de outras crenças também que têm essa inteligência muito grande. Como é que fica a visão, né, em relação a essas pessoas, até mesmo com Deus? Você consegue dar uma ajuda para a gente? É uma pergunta grandiosa. Parabéns para quem formulou. Eu, de maneira nenhuma, quando eu fiz a comparação com Freud, eu não queria, de maneira nenhuma, ser desabonador da figura do Freud. Eu acho não, de jeito nenhum. Não foi nem isso que a pessoa botou aqui, não. Não, claro. Só estou fazendo a minha própria defesa, tá? Eu acho que ele foi uma pessoa extraordinária e que deu um legado que, sinceramente, eu acho que transformou a vida de muitas pessoas e permitiu, né, a muitas pessoas para botarem para fora, né, as suas angústias e não permitirem que essas angústias se tornassem uma bola de neve que tivessem consequências muito piores, né? Então, eu acho que... E essa é uma instituição bem judaica, né? A papoterapia é algo bem judaico. Agora, com relação especificamente à pergunta, né, assim, poxa, se dá para ser inteligente ou ser religioso, ou se isso tem alguma incompatibilidade... Gente, muito sinceramente, Hormá, e a pergunta é muito oportuna, você não imagina como. Cada grande tem uma frase que define a sua Torá, né? Então, o Rav Hirsch, ele falava Torá em Derech Eretz. O Rav Norman Lan, ele fala Torá Umadá, né? Torá e ciência. Derech Eretz significa os costumes do mundo. E o Rav Sachs, ele falava Torá ve-Hormá. A grande bandeira do Rabino Sachs, que ele faz enfaticamente no livro sobre ciência e religião,
é que, em hipótese nenhuma, você deve se fechar ao conhecimento científico. Na verdade, a apreciação do conhecimento científico é uma forma de servir a Deus. Porque, cá entre nós, se eu faço aqui em casa para vocês uma festa, né, e eu preparo toda a minha casa para vocês, eu vou ficar muito feliz que vocês olhem todos os detalhes. Né? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Tipo assim, Deus criou um mundo grandioso com regras incríveis, né? Começando pelo nosso corpo. Então, assim, é um dever judaico estudar e estudar tudo, né? Eu acho que não. Eu acho que a única coisa que a gente tem que realmente enfatizar é que quais são as perguntas que você vai fazer para cada uma dessas instituições. A instituição religiosa, a instituição científica, a instituição política, a instituição econômica. A grande confusão começa quando você faz as perguntas no lugar errado. Isso é muito bem falado, e também quando a gente acha que tem um conflito, né? Quando a gente quer botar que um tem mais razão que o outro. Então, aí realmente dá essa briga e a gente não consegue chegar a conclusão nenhuma. Muito bem explicado. Uma outra pergunta que você fala até em relação a, logo no começo, você mostra a foto do casamento, né, do Rav Sachs, que a esposa dele fala que quando ela ia, se ela pisasse na lama, no dia seguinte estava o sapato dela já limpinho, porque era assim que o marido organizava as ideias quando ele organizava a casa. A gente vê, obviamente, eu não conhecer pessoalmente o Rav, mas como você falou, você via pelas fotos que ele é um cara que cuida da aparência, não de forma exacerbada, mas tá sempre de cabelo cortado, barba feita, sempre de terno alinhado ali. A gente tem um pouco essa... existem pessoas, na verdade, tem um pouco... não é um preconceito, mas ela acha que bate a visão. Não, peraí, eu não posso me cuidar porque, né, isso é contra o que Deus quer de mim. Né? Eu tenho que, vamos dizer assim, fazer aquele voto de pobreza, entre aspas, que eu não vou ligar para o material. E, na verdade, ainda mais ele, no cargo que ele tinha, onde ele era visto pelo mundo inteiro, ele não podia estar ali, né, com a barba mal feita, todo desgrenhado, ele tinha que estar sempre realmente alinhado. Você pode dar um comentário para a gente sobre isso? Cara, perfeito, André. Assim, o comentário é o Pequeno Príncipe. Né? O Rabino Sachs, ele certamente leu o Pequeno Príncipe. Quem leu essa obra, né, lembra que o descobridor do planeta B612, aliás, B612, se você ler os números no formato, significa byte. Tá? Se vocês quiserem depois algum dia usar para o Byte Rio, uma pessoa me chamou a atenção que foi de propósito. O Franz Saint-Exupéry, ele fez essa brincadeira, me parece. Então, o B612 era o planeta do Pequeno Príncipe, aí vem um cientista e ele se vestia, né? Você pode imaginar, né? Assim, era um cientista, não sei o quê, um cara de louco. E aí foi no grande congresso e aí foi expor e aí ninguém ligou para ele. E aí depois ele pegou um conselho de amigos, não sei o quê, foi todo alinhado e todo mundo escutou ele. Gente, isso é uma questão humana, entendeu? A gente não pode ignorar, não pode fechar os olhos de que é agradável ver uma pessoa que está bem vestida, enfim, ela passa uma imagem, ela tem uma responsabilidade, ela representa alguma coisa, sabe, André? Então, assim, todo respeito para enfim, todo tipo de líder espiritual que não vai por esse caminho. Mas, assim, o sentido é que é importante para ele, porque ele não está numa pegada de pessoa pública, percebe? Mas uma pessoa pública, ele tem... É que nem um sorriso, André. O sorriso não é para quem sorri. O sorriso é para outra pessoa. E a gente sorri justamente para outra pessoa aproveitar disso. Então, quando a gente está bem vestido, essa é a minha opinião, a gente está fazendo para outra pessoa em respeito a outra pessoa. Tem o ditado que fala que quem se veste não é para ser visto, né? É para ser ouvido. Exato, exatamente. Perfeito. Maravilha. E eu vou fazer só aqui uma última, não é nenhuma pergunta, né? Até uma observação que quero que você fale, já que você conhece tanto a obra do Rav Sachs, né? Ele foi nomeado Sir, né, pela Rainha da Inglaterra, se eu não me engano, foi no ano de 2005, e depois, agora já não lembro o ano, já foi bem mais para frente, e aí sim ele foi nomeado Lord, né, que ele foi ganhar uma... Tem um cargo, né, quando a rainha nomeia a pessoa como Lord, ela pode participar de decisões, né, do parlamento e tudo mais. Ele realmente atinge um nível que não é qualquer um que atinge, né? Tamanha a sabedoria dele. Você pode falar um pouquinho sobre essa questão? Certamente, André. Eu acho que foi até um movimento muito natural, né? E você está certo que foi em etapas, né?
O 2013, se eu não me engano, é justamente quando ele se retirou da Rabanut. Se eu não me engano, existe uma tradição dos rabinos-chefes participarem também, né? A Inglaterra tem essa beleza, né? De, tipo, os grandes de cada uma das instituições democráticas, eles também podem participar da vida pública mais ativamente. E ele realmente fazia muitos discursos na Câmara dos Lordes. Mas você sabe que a minha irmã, ela até falava assim, poxa, mas era meio frustrante, que você via os discursos, aí estavam os caras dormindo, não sei o quê. Aí eu falava, Bi, olha só, esses caras aí, assim... O Rav Sachs não está falando para os caras, ele está falando para as pessoas que estão vendo ele no vídeo. Entendeu? Sim, para o mundo. Não precisa... exatamente. Então, nenhum problema com relação a isso, né? Os velhinhos lá dormindo. Muito legal. Fabinho, a gente vai fechar por aqui. Eu realmente te agradeço muito por você ter estado aqui com a gente fazendo essa aula. O pessoal aqui está botando no chat. Depois eu vou te mandar aqui o print. O pessoal adorando, o pessoal sente muita saudade da tua aula, saudade do presencial. O pessoal gosta de ouvir você falar, pede para você falar e realmente, se Deus quiser, terão mais oportunidades. Só para a gente poder encerrar, eu vou chamar aqui o nosso querido Rav Benjamin e ele vai dar umas palavras para a gente. Bom, queria finalizar com um agradecimento especial para o nosso querido Fábio. Realmente é uma alegria a gente ter o Fábio com a gente no Bait, e eu acho que a gente sente um pouquinho do gostinho do Rav Sachs, né, com a gente também no Bait. Eu acho que isso para a gente é uma coisa muito especial. Quem do Rio de Janeiro seria a melhor pessoa para dar uma homenagem especial ao Rav Sachs aqui, né? E realmente, desde o início, a participação do Fábio no Bait, que, como eu falei, é uma grande alegria para a gente, uma grande, muito, muito especial. A gente via sempre isso, sempre o Rav Sachs com a gente. E todo o shiur, e toda a aula, e todos os alunos comentando, e todos os livros, e indicação de livros para os alunos. Então, realmente, eu acho que é uma homenagem muito, muito bem feita, né? Eu queria fazer um agradecimento especial em nome do Bait, em nome de toda a comunidade do Rio de Janeiro. E eu acho que é muito especial e que Bezerra Hashem, esses ensinamentos do Rav Sachs possam continuar com a gente nas nossas vidas por toda a eternidade. E eu acho que essa que é a ideia que aparece na Torá. Tzadikim be'mitatam nikraim chaim. Os tzadikim, mesmo quando eles morrem, eles são considerados vivos. Porque a Torá deles continua. Os ensinamentos continuam, os valores continuam. E isso é uma coisa que é para sempre. Os livros que ele deixou são livros realmente com uma sabedoria incrível e que acaba sendo para sempre. E essa é a nossa ideia, Bezerra Hashem, que a gente possa eternizar isso, né, nos corações de todos os Yehudim, né, que a gente possa continuar sempre trazendo esses valores. E, Fábio, eu queria te falar que você é uma peça-chave nisso. Né? Um dos papéis importantes que você tem agora é continuar com esses ensinamentos do Rav Sachs, né, passando isso cada vez mais para todo o Am Israel, e que Bezerra Hashem a gente possa seguir esses caminhos lindos. Muito, muito obrigado, né, por essa oportunidade. Que Bezerra Hashem a gente possa se fortalecer e que possa cada vez passar mais a Torá do Rav Sachs para a nossa comunidade. Hazak Baruch. Hazak Baruch, amém, amém. Muito bom, Fabinho, muito obrigado. Obrigado a todos pela presença. E Bezerra Hashem, nos vemos em breve no próximo encontro. Yasher Koer, muito bom. Hazak Baruch. Muito obrigado pelas palavras.